Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o economista autêntico e hoje vamos para a visão economista. Visão economista é simplesmente um panorama mais ou menos do que aconteceu na semana e como a gente deve olhar isso, qual as nossas percepções sobre determinados assuntos. E eu gostaria de começar com as incertezas da guerra da Ucrânia. Tem vindo notícias sobre mais ataques na guerra da Ucrânia que a Rússia já fez. Tem várias pessoas mortas, estão atacando diversas coisas e isso está causando problemas nos mercados. A gente continua com problemas econômicos com a Rússia e tendo problemas de commodities como a gente já estava tendo desde o início da guerra, no finalzinho de fevereiro desse ano de 2022. E nós temos que ficar atentos às notícias, porque são as notícias que vão fazer os mercados oscilarem. E nisso pode acontecer algumas oportunidades para a gente entrar em alguma empresa que nós já tínhamos na carteira, ou que a gente, de repente, saia tendo uma valorização muito grande, como tivemos nas empresas de commodities. Que como a lei da oferta e demanda funciona, tem menos produtores de commodities, então quem produz commodities vai vender mais e assim vai lucrar muito mais, por isso as empresas tendem a subir os seus valores. E com o tempo vai acontecer ao contrário, que essas empresas vão começar a reduzir porque foi algo atípico, não serve para o longo prazo, só para o curto prazo. E com isso tudo, a Rússia recentemente disse que estava pretendendo usar Bitcoin para poder fazer comercialização de petróleo e outras coisas que eles têm em venda, mas só para amigos próximos, como a China e a Turquia. E isso abriu muito o olho das pessoas que já investem em cripto, porque se um país desse tamanho está pretendendo usar criptomoedas para fazer trocas econômicas, isso é muito importante e isso faz com que esse tipo de moeda venha a se valorizar, que é o que aconteceu. Tudo bem que dentro da semana teve uma desaceleração disso, mas é muito importante a gente ver o nível que está chegando as criptomoedas, que as criptomoedas são sim usáveis, não tem aquela questão de elas são para enganar pessoas, são usadas para coisas erradas. Não, gente, as criptomoedas usadas da forma certa, elas sim ajudam e vão servir muito para ajudar toda a população do mundo, porque a partir do momento que as criptomoedas, que no caso a maior, que é a Bitcoin, for usada como moeda mesmo, além dela se valorizar, é uma moeda descentralizada. Ninguém vai poder emitir mais para controlar nada, ninguém vai poder fazer isso para ter medidas políticas para ganhar eleições ou penalizar alguma empresa ou em país, em outro lugar no mundo. Então ela vai ser ali, totalmente centralizada, todo mundo vai usar a moeda única. Eu acredito muito nisso, logicamente no longo prazo, que vai existir uma única moeda no mundo todo que todo mundo aceita. Vai ser utilizado, lógico que não vai deixar de existir as outras moedas. É totalmente especulativo dizer que as moedas fiduciárias criadas por estados vão deixar de existir. Eu não acredito tanto nisso, mas eu vejo que o Bitcoin, o Ethereum, essas moedas mais fortes, um pouco mais seguras, vão sim usadas pelo mundo todo. Você tá em um país, você vai para o outro, você não precisa fazer essa troca de moeda, não precisa pagar câmbio, não precisa fazer nada, simplesmente você vai estar ali com sua carteira, vai chegar e vai pagar, igual está acontecendo em El Salvador, e tem alguns países lá na África que também já estão aceitando isso, porque já é uma moeda sem inflação. Então isso traz muita facilidade para todas as pessoas e gera valor para todo mundo, ajudando toda a sociedade. E qual que é a visão que a gente tem que ter sobre essa inflação alta de março de 1,62? Sim, é bem alta, bastante alta, mas tem uma explicação lógica, que é o quê? Após a Rússia invadir a Ucrânia, o preço das commodities veio se alterando muito. E qual que é a questão do petróleo vir alto? Aqui a gente depende muito dele e a gente tem o mundo todo precisa de petróleo. E quando o petróleo sobe, o preço de tudo sobe, ou seja, causa inflação. Aqui no Brasil não é diferente, o petróleo tem um peso muito grande dentro da cesta do IPCA, que é da inflação básica dos consumos, que é um conjunto de produtos, que é vestuário, alimentação, energia, tudo isso acabou afetando em março, ou seja, março recebeu todo o impacto disso que veio acontecendo, no caso a repercussão da invasão da Ucrânia. Então, acabou pesando muito. Só o petróleo foi responsável por 0,24. Se não tivesse as outras coisas para analisar, o petróleo ia ser responsável por 0,24. Ou seja, isso é muito alto, isso é muito pesado. O petróleo é responsável por toda a cadeia de produção, logística, tudo isso o petróleo influencia. Vai influenciar nos alimentos, vai influenciar nos transportes, vai influenciar em tudo. Então ele pesa muito para a nossa inflação. As coisas tendem a ficar muito mais caras por causa do petróleo. Com essa visão de que a inflação veio alta, empresas relacionadas ao varejo caíram muito. Como está tudo mais caro, está tudo mais alto, existe um consumo reduzido
sobre coisas de produtos que a gente consome no dia a dia, que é quando a gente vai lá e compra na Americanas, compra na Via Varejo, na Magazine Luiza, que foram empresas que caíram de varejo. Elas simplesmente despencaram no último pregão da sexta-feira, que foi no dia 8. E com isso pode ter impactos positivos ou negativos. O positivo, quem estava pensando em entrar em varejo agora, poder entrar muito mais fácil, porque caiu muito. E quem já tinha antes e caiu mais, entrar mais ainda. Logicamente, se você pegou e analisou bem a empresa. Eu, no meu exemplo, isso não é uma recomendação, eu tenho lojas americanas. Eu acredito muito no case da Lojas Americanas, porque ela tem lojas distribuídas em vários lugares, ela é a maior, ela tem muito mais tempo. A questão da Magazine Luiza é que ela teve um turnaround, ou seja, ela saiu de pouco valor para muito, do nada. E as pessoas, por especulação, por notícias, botaram muito valor nela. Então ela subiu demais. E agora o mercado, no longo prazo, no médio, né, no longo prazo, ele vai ajustar, que é o que aconteceu com a Magazine Luiza, caiu totalmente. Via Varejo foi a mesma questão. Eles estavam começando a subir, e tiveram vários problemas trabalhistas, tiveram problemas de venda e acabaram caindo. Existem muitas pessoas que acreditam nessas empresas. Quem está gerindo elas? Eu acredito muito na Americanas. Americanas, ela está conciliando a sua gestão, ela tirou a Americanas SA da bolsa e juntou tudo. Antes tinha Americanas SA e tinha a B2W. E agora o que eles fizeram? Eles tiraram esse ticker da bolsa e agora é só Americanas SA. Eles juntaram a gestão para reformular a empresa e desenvolver muito melhor, porque o time da B2W, que é a parte digital, estava muito boa. Então eles pegaram e agregaram valor para até as lojas físicas da própria Americanas. E eu acredito muito nisso, logicamente que é mais para o longo prazo. A Americanas, como a Americanas é maior, ela paga dividendos, ela já pagou, né? Eu não sei como vai ser daqui para frente. Ela crescendo, a economia retomando e a inflação, né, teria que estar reduzida, que o Banco Central está tentando reduzir, ela tende a ganhar no longo prazo, que é o que eu acredito que ela vai fazer. E aí a gente entra nessa questão da taxa Selic. Como a inflação está muito alta, o Banco Central disse que poderá subir 1% da taxa Selic. Ou seja, vai subir um pouquinho mais, só que tem casas de análise e outras pessoas, economistas, dizendo que seria um ajuste mais viável, 1,5%. Esse 1,5% acaba afetando muito o mercado, porque vai afetar aquelas empresas que dependem de uma taxa de juros baixa, que são exatamente as varejistas, as construtoras. Os bancos tendem a ganhar com essa taxa Selic alta, porque eles ganham no spread. Quanto maior a taxa Selic, melhor para eles, que as pessoas vão se endividar e pegar mais dívida e pagar muito mais caro pelo dinheiro que eles tomam do banco. E por isso que tem que ter essa noção do que a percepção macro do mundo pode afetar no nosso país, na economia daqui. Por quê? Como lá com esse conflito da Ucrânia e Rússia, as commodities tendem a subir. Por quê? Porque não tem produção. Com isso vai afetando tudo, vai deixando tudo mais caro, então a inflação vai vir muito mais alta, tornando tudo mais caro ainda para a população. Então o Banco Central, para controlar isso, para fazer as pessoas consumirem menos, ela aumenta o custo do dinheiro. Aumentando esse custo do dinheiro, simplesmente as pessoas vão deixar de gastar e vai tudo se ajustar, porque as cadeias de produção têm que ter esse tempo para elas conseguirem se adaptar ao momento, para produzir e suprir a demanda. O que pode já também nesse mês de abril agora é a redução da tarifa sobre a energia elétrica. Que no caso a gente estava com um problema na energia elétrica porque não estava chovendo o suficiente para suprir as hidrelétricas, que são as maiores produtoras de energia do nosso país, e tivemos que usar as termoelétricas. As termoelétricas usam diesel para produzir energia, mas elas são muito mais caras. Por isso a bandeira veio vermelha e a gente teve que pagar muito mais por esse tipo de energia. E agora foi anunciado que no dia 16 de abril vai ser reduzida a bandeira para verde. A bandeira verde tem um consumo menor sobre energia, ou seja, isso pode ajudar muito na inflação. De repente, o mês de abril pode vir com a inflação muito menor. Isso também vai ajudar a influenciar em tudo, porque energia influencia nos custos das empresas para elas produzirem seus produtos ou serviços. A energia é muito importante e essencial. Quanto mais alto, mais caro, você empurra isso para os seus serviços, isso para os seus produtos, e isso vai gerando inflação, aumento de preço. Quando ela tende a reduzir, você vai diminuir, ter essa diminuição de preço das coisas, e a inflação tende a reduzir também. E eu gostaria de fechar com a notícia do Elon Musk, que comprou 9,2% do Twitter. Ele veio falando há bastante tempo que o Twitter não está sendo uma plataforma democrática, que ela está censurando muitas pessoas que contradizem coisas que ela mesma é a favor.
Então, deixa de ser uma rede social livre, né? Que no caso do Twitter é uma praça pública, que as pessoas se xingam, se ofendem, falam de coisas importantes também, e rebatem, falam tudo de políticos, empresas, ali é um lugar importante. Mas a partir do momento que ela cerceia pessoas que falam contra uma coisa e deixam outras falarem, ela passa a passar uma péssima imagem. E o que o Elon Musk fez? Ele veio criticando essa censura toda e pensou, vou comprar uma parcelinha aqui do Twitter para eu poder ser um administrador ali, um gestor, vou lá nos conselhos para ajudar. Ele comprou 9,2% da empresa. E o mercado viu isso como muito positivo e as ações do Twitter subiram bastante. E teve muita gente se perguntando se valeria a pena entrar no Twitter agora. Eu falei, gente, não vale muito a pena entrar nesse tipo de notícia. Quem entrou antes, ótimo. De repente realizou um pouco, depois ela vai cair por causa do tempo e das notícias, e depois você compra mais um pouco. Dá para se fazer isso. Mas chegou a notícia, muita gente viu o valor, foi lá e comprou. É o modo errado de você conseguir valor na bolsa, tanto aqui quanto lá fora. No caso do Twitter, ele tem lá fora. E por que isso a gente vê como um problema? Você não pode, a partir do momento que saiu uma notícia, se enviesar dessa notícia e começar a querer comprar tal empresa por causa disso. Ela já está lá no alto, subiu 27%, ou seja, você vai comprar 27% mais caro num dia, num único dia. Ou seja, se você não tinha, não compre quando isso acontece. Você espera o tempo, com o tempo ela vai se ajustar. E de repente, com esse tipo de notícia, você vê que a empresa tende a ser melhor e aí com isso foi gerado um valor para você que vai, vou entrar nessa empresa. Logicamente que você tem que ver os balanços, tem que ver se a empresa está arrecadando dinheiro, porque a empresa é para gerar lucro. Eu, particularmente, não sei nada sobre o Twitter. Eu não acho que vale a pena ter Twitter. Para mim, eu prefiro muito mais a Meta plataforma, que é dona do Facebook, que tem a ideia do metaverso, mas cada um tem as suas particularidades. Então é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. A gente passou brevemente por cada coisa que aconteceu durante a semana e até um pouquinho de semana passada. Espero que você tenha gostado, espero que tenha melhorado sua visão, a percepção sobre a macroeconomia e até mais!